E aí, pessoal, gravando esse vídeo aqui para solucionar uma dúvida que muitas pessoas apresentaram, geralmente apresentam, quando estudam a curva gaussiana ou a curva normal. E aí, a proposta aqui é resolver um exercício e apresentar alguns conceitos, principalmente quando existe a necessidade de diminuir de 0,5 a probabilidade até então encontrada. Então, isso, iniciando. Então, apresentando inicialmente o conceito de distribuição normal, a gente pode observar esse gráfico e entender que a probabilidade que eu vou sempre querer encontrar, por exemplo, se eu tenho um μ1 no exercício, eu tenho um μ, que é a minha média, que vai ser zero para uma distribuição normal padronizada, ou pode assumir outro valor quando a distribuição normal não é padronizada. Eu tenho um μ1, que é geralmente o meu valor de interesse da distribuição normal padronizada ou uma distribuição normal comum. E aí o que eu quero saber é qual a probabilidade dessa curva que está vermelha, dessa barra vermelha, melhor dizendo. Eu tenho a barra vermelha mais grossa e a barra vermelha mais fininha. Então, quando eu tenho um valor de μ1, me diz que ele me diz, se você pegar esse μ1, esse μ1 de uma distribuição normal padronizada, ele vai ser um valor tabelado, da tabela de distribuição normal padronizada. Você tem um valor, ele vai dizer, olha, da média, que é zero, até μ1, a probabilidade é essa curva rachurada em vermelho, ou essa curva colorida em vermelho, esse pedaço colorido em vermelho. Essa é a ideia da distribuição. O que eu não posso fazer é, por exemplo, se eu tenho um valor de μ1, achar que minha probabilidade é de μ1 até mais infinito. Ou seja, olhando essa parte direita da tabela, essa parte direita do gráfico. Eu não posso, é errado eu dizer que μ1 é a probabilidade de μ1, se eu tenho o valor de μ1 tabelado, ele vai me dar uma probabilidade quando eu olhar na tabela. Então, esse μ1 não é de μ1 até mais infinito. Isso é um equívoco. Uma observação, é um equívoco se a gente olhar na tabela que normalmente é utilizada, ou na tabela que eu normalmente utilizo. Mas existem outras tabelas que aí vai te dar essa probabilidade que eu disse agora. Mas para o âmbito desse exercício, a ideia e a tabela que eu vou apresentar para vocês é a probabilidade de μ1, quando você vai lá e pega o μ1, o valor de z, né, que você tem, e olha o z na sua tabela de distribuição normal padronizada, você vai encontrar, olha, eu encontrei um valor de μ1, então esse μ1 é a probabilidade da média até μ1, ou seja, essa parte vermelha que está colorida aí. O conceito pode ter ficado um pouco confuso, mas à medida que a gente vai fazendo o exercício, que eu vou expor aqui para vocês agora, vai facilitar o entendimento. Por exemplo, essa questão que eu coloquei e chamei de questão 1. Suponha que a espessura média de arruelas produzidas em uma fábrica tenha distribuição normal, com média 11,15 mm e desvio padrão de 2,238 mm. Então, o que se pede é, qual a porcentagem de arruelas que tem espessura entre 8,70 mm e 14,70 mm? Note que a porcentagem aqui eu poderia substituir pela palavra probabilidade. Qual é a probabilidade de arruelas terem espessura entre 8,70 mm e 14,70 mm? Aqui, usar probabilidade ou porcentagem não vai fazer diferença nenhuma. Essas duas palavrinhas se equivalem para esse exercício aqui. Então, a gente sabe que a média é 11,15, conforme eu coloquei aí. Desvio padrão é 2,238. E eu quero saber a probabilidade de x ser maior ou igual a 8,70 ou menor ou igual a 14,70. Qual é a probabilidade disso acontecer? Ou qual é a porcentagem de arruelas que vão estar nesse intervalo? Posso muito bem plotar isso num gráfico de distribuição normal. Então, o tema é distribuição normal, que está em azul, nessa linha azul. E aí eu tenho 11,70 é o menor valor que eu estou tolerando, a média que é 11,15 e o maior valor que eu estou tolerando, que eu vou tolerar, é 14,70. Até essa parte, espero que vocês tenham compreendido. Se não, retorne ao slide anterior e reveja até a compreensão, mas não é muito difícil.
Então, o que eu tenho interesse é saber de 11,70 a 14,70. Essa parte colorida que eu coloquei para vocês agora. Quando eu encontrar a área, eu vou encontrar a probabilidade dessa parte colorida. Isso que eu tenho interesse. Valores que estejam entre 8,70 e 14,70. Note que a média está nesse intervalo. Sabendo a média, o desvio padrão e a probabilidade que eu quero encontrar, tenho que calcular o Z1, ou padronizar o dado. Essa fórmula a gente tem aí em vários livros didáticos, mas é o valor de interesse, que é 8,70, menos a média, dividido pelo desvio padrão, conforme vocês estão vendo aí. Então, 8,70 menos 11,15 dividido por 2,238 é menos 1,09. Certo? Então, a gente padronizou o dado para 8,70. E agora a gente tem que padronizar para 14,70. Padronizando para 14,70, a gente pode chamar de Z2, variável padronizada 2, a gente faz o valor de interesse, que é 14,70, menos 11,15, que é a minha média, dividido pelo desvio padrão, que é 2,238. Esse valor é 1,58. Então, a nossa distribuição normal padronizada, veja bem, padronizada, fica assim. Com média zero, eu quero encontrar a probabilidade de Z ser de menos 1,09 até 1,58, certo? Tenho então que pegar minha tabela de distribuição normal padronizada. Peguem suas tabelas. Vejam se os valores da sua tabela coincidem com os valores da minha tabela, porque existem algumas variedades de tabela de distribuição normal que medem probabilidades específicas da distribuição normal, e a gente pode observar lá no Z, primeira coluna, 0,0. Segunda coluna tem um zero lá em cima. Então, sei que a probabilidade é 0,0000. Embaixo eu tenho 0,398. Isso quer me dizer que é 0,0398. Essa tabela aqui ela faz uma abreviação, às vezes pode ser que confunda vocês, mas a ideia é ajudar. Embaixo eu tenho 0,793. Isso quer dizer que a probabilidade é 0,0793. Isso aqui é só para a gente compreender a tabela. Esse é o conceito inicial que eu estou dando a tabela de distribuição normal padronizada. Então, a gente tem que achar o Z1. Qual é o valor de Z1? Sei que Z1 é um menos 1,09. Para olhar na tabela, a gente esquece o sinal negativo. Então, eu vou procurar na tabela 1,09. O que eu faço? Eu vou na primeira coluna e vou procurar o valor 1,0. Né? 1,0, porque eu quero 1,09, eu tenho que encontrar na primeira coluna o valor de 1,0. Encontrei o valor de 1,0. Agora, eu tenho que ir na primeira linha e encontrar o 9, porque eu tenho 1,09. Então, na primeira linha, eu encontro o 9 e na primeira coluna eu encontro o 1,0. Eu encontrei. Então, ligando 1,0 ao 9, eu vou encontrar o valor de Z1, conforme está no vídeo de vocês, que é 3621, ou seja, é 0,3621. O que é esse 0,3621? É a probabilidade do Z1 até a média. Eu vou colocar isso melhor para vocês. Em seguida, eu quero encontrar o Z2, que é 1,58. O que eu faço? Eu procuro na primeira coluna o 1,5. Por quê? Porque eu quero encontrar 1,58. Então, na primeira coluna, eu procuro 1,5. Encontrei 1,5. Por acaso, é o nosso último valor aqui. É a última linha. 1,5. Agora, eu tenho que encontrar o 8. Por quê? 1,58. Então, 1,58 eu vou encontrar o 8. Vou lá na primeira linha, encontro o 8, puxo até embaixo e tenho 1,58, ligando, eu encontrei o valor de 4429, que é 0,4429, que é a probabilidade. Certo? Ótimo.
Então, se eu quero encontrar a probabilidade de valores de menos 0,9 até 1,58, eu tenho que somar a probabilidade de menos 1,09, que vai até 0, que é o Z1, que é a probabilidade que eu achei, que é o 0,3621, 0,3621 ou 36%,21 é a probabilidade de menos 1,09 até 0. E a probabilidade de 0 até 1,58? A probabilidade de 0 até 0,58 é 0,4429 ou 44,29%. Compreenderam esse detalhe? Isso é importante. Logo, eu tenho dois valores, Z1 e Z2, duas probabilidades relacionadas a Z1 e a Z2. Então, eu sei que Z1 mais Z2 equivale a 36,21 mais 44,19, que é 80,5. Ou seja, a probabilidade dessa área que a gente está vendo colorida de ocorrer valores entre menos 0,9 e 1,58 é 80,5%. Ou 0,85, tanto faz. Ou a gente trabalhando com os dados originais, qual a probabilidade da minha peça ter entre 8,70 e 14,70? É 80,5%. Essa é a probabilidade que nós encontramos. Agora, quando eu tenho que diminuir de 0,5? Porque até agora nós não precisamos diminuir, certo? Mas agora nós vamos precisar com esse exercício. E se eu quisesse saber o seguinte? Vamos ler. E se eu quisesse saber as porcentagens de arruelas produzidas na fábrica serem menores que 8,70 e maiores que 14,70? Note que no exercício anterior eu queria saber os valores, a probabilidade das arruelas estarem entre 8,70 e 14,70. Agora eu quero valores menores que 8,70 e valores maiores que 14,70. Para isso, eu preciso plotar o meu gráfico de distribuição normal para poder compreender. Fica diferente. Olha a parte colorida agora, como é que fica. Por quê? Porque eu quero saber valores menores que menos 1,09. Professor, mas você disse que o interesse era 8,70. Sim, mas eu já fui na tabela, já tem um valor padronizado de 8,70. Eu já sei que é menos 1,09. Então, eu não preciso fazer de novo. Então, vindo logo para a tabela de distribuição normal padronizada, tenho menos 1,09, que equivale a 8,70, só que esses dados aqui são padronizados. O que eu quero encontrar são menores, então menor que menos 1,09 e maior que 1,58, que equivale a 14,70, só que aqui nós estamos trabalhando com dados já padronizados. E minha média é 0, já que os dados são padronizados, conforme eu falei. Note, só que a probabilidade, quando eu acho menos 1,09, ele me dá a probabilidade de menos 1,09 até 0. Mas agora eu quero a probabilidade de menos 1,09 até menos infinito. O que eu faço? Eu sei que a metade esquerda da minha tabela tem um valor total de 0,5 ou de 50%. Isso eu sei. Então, se eu quero encontrar o valor que aqui está colorido do lado esquerdo, que são valores menores que menos 1,09, basta eu pegar 0,5 ou 50%, que é o valor total do lado esquerdo, e diminuir da probabilidade que está entre menos 1,09 até 0. Que é o que eu faço. Eu sei que de menos 1,09 até 0, a probabilidade é 0,3621. Se eu quero achar a parte colorida e eu sei que a parte esquerda total é 0,5, eu faço 0,5 menos a parte que eu não quero, que é menos 0,3621,
que vai me dar um resultado, que eu não coloquei aqui no slide. Porém, agora eu tenho que trabalhar com a segunda parte da metade para a direita do nosso gráfico. Então, olha a metade, 0, até a parte direita, que vai até mais infinito. Eu sei que a metade para a direita, o total é 0,5 ou 50%, porque a probabilidade de toda a curva normal é 1 ou 100%, então a metade para a direita é 0,5 ou 50%, correto? Então, se eu quero achar a outra metade, e eu sei que a probabilidade, quando eu encontro 1,58, eu tenho um z de 1,58 e eu quero encontrar a probabilidade desse valor na tabela, eu sei que quando eu encontro 1,58, a probabilidade que ele me dá é do valor de 0 até 1,58. Essa é a probabilidade. Mas o que eu quero é de 1,58 até mais infinito. É o valor que a tabela não me dá. Então eu vou ter que diminuir esse 0,5. Fazer uma operação com esse 0,5. Então, eu tenho 0,5, que é o total da metade direita, menos o valor que eu encontrei, que equivale à probabilidade de 1,58, que é o que eu não quero, porque eu quero a outra parte. Então, 0,5 menos 0,4419, mais a outra parte da tabela esquerda que eu já calculei, é igual a 0,195. Vocês podem fazer na calculadora. Na verdade, por favor, façam aí. Faz primeiro 0,5 menos 0,3621. Anota no papel. Depois você faz 0,5 menos 0,4419. Anota no papel. Soma esses dois valores que você colocou no papel. Isso tem que dar igual a 0,195 ou 19,5%. Então, essa é a probabilidade dos valores serem menores que 8,70 e serem maiores que 14,70. Compreendeu? Ou compreenderam? Se ficou alguma dúvida, escrevam nos comentários do vídeo, ou reveja o vídeo, ou façam as duas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.